Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime. Sejam bem-vindos, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Deus, esse Deus em quem cremos, em quem temos depositado toda a nossa confiança e esperança, e a respeito do que esse Deus diz para nós constantemente, nos desafiando a crer cada vez mais nele. A Bíblia Sagrada é uma carta de Deus dirigida a todos os homens, a todas as pessoas, de todos os tempos. E à medida que as pessoas recebem, leem essa carta e creem que nesta carta há um plano de Deus para a salvação e para a conservação das pessoas salvas em Cristo Jesus, então as pessoas passam a entender o valor da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E essa Bíblia, ela trata de todos os assuntos que nós precisamos saber para a nossa comunhão com Deus. Tudo o que nós precisamos saber sobre nós mesmos e sobre Deus e a nossa relação com Ele está na Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de nada mais. Já está completa a revelação a respeito do que Deus tem para nós, do que Deus espera para nós, do que Deus, o quanto Deus nos ama. O texto de hoje que eu trago para vocês fala sobre um Deus do impossível. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, para Ele não há impossibilidade alguma, não há nada que Deus não possa fazer. No último culto de oração lá da minha igreja, nós estivemos tratando desse assunto e eu levei para a igreja algumas expressões bíblicas são constantes, quanto Deus tenta nos convencer de que realmente Ele, estando no controle, a nossa vida estará muito bem. Estaremos a salvos, Lá em Lucas capítulo 1, verso 37, nós encontramos a expressão que diz assim: para Deus nada é impossível. Então nós temos aqui Maria, que recebe a visita de um anjo que diz que ela vai dar à luz a um menino, e ela estava na mesma situação da sua prima Isabel, que era idosa e que havia recebido também a visita de um anjo e que disse que ela daria à luz um filho. E ela era idosa e ela estava grávida e ela engravidou-se. Então, tudo bem, Isabel, ela está grávida, era uma impossibilidade, mas ela, mulher casada, se relacionava com o seu marido sexualmente, tudo bem ela dar à luz um filho. Mas eu não, anjo, eu sou virgem. Essa era a impossibilidade. Então o anjo vem e diz que para Deus nada é impossível. E nós sabemos que não foi mesmo, não é verdade? Então Deus pode abençoar uma pessoa do jeito que Ele quiser. Os planos dele são irretocáveis, E nós precisamos então crer. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, nós temos algo semelhante. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Novamente, uma mulher chamada Sara recebe de Deus uma visitação e diz que ela vai dar à luz um filho, mas a idade dela já havia passado e ela não teria condições humanas de dar à luz um filho. E Deus então chega e diz: para Deus não há nada impossível. E o texto diz que no tempo determinado por Deus, ela deu à luz a um filho. Então não há impossível para Deus. Em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 17, diz lá: nada para Deus é maravilhoso. Nada para Deus é maravilhoso. O profeta está tratando da restauração do povo de Israel, que estava indo para o cativeiro e fatalmente cairia lá, A Babilônia já estava marchando, pessoas já haviam sido transportadas e não havia esperança para eles. Aí chega o profeta e diz que Deus está dizendo que eles deveriam se curvar, eles deveriam se humilhar, porque Deus estaria providenciando para eles uma
solução, e o problema era o seguinte: ali era a situação política. Desmandos, as autoridades, os sacerdotes, todos estavam na contramão de Deus. E chega o profeta e diz: para Deus nada é impossível. Ele pode abençoar essa nação, ele pode restaurar esses governantes, ele pode cuidar desse país. Ele vai cuidar, porque para Deus não há nada que seja impossível. Então o profeta estava sendo usado por Deus para dizer que também, em relação a essa situação que nós nos encontramos hoje, no nosso país, o nosso país, algo especial pode acontecer. Deus pode cuidar do nosso povo. Deus pode restaurar a nossa nação. Eu creio nisso. Devemos orar. Já em Zacarias, capítulo 8, versículo 6, a expressão é essa: pode ser impossível para os homens, mas para mim, não. Então Deus está prometendo um tempo de paz. Mas eles estavam, no meio do furacão, no olho do furacão, situação complicada, O povo havia desobedecido, foi parar no cativeiro e agora, é longe da pátria. E o profeta então é levantado por Deus para dizer: olha, um tempo de paz vai reinar sobre vocês. Eu estou enviando o mensageiro da paz. Ele virá, e ele vai trazer paz para vocês. Ele vai organizar as coisas. Ele vai organizar vocês, as famílias, os corações de vocês, o país de vocês. Então, aqui nós vemos que também para essa questão, para Deus nada é impossível. Já em Mateus capítulo 19, versículo 26, a salvação do pecador é impossível somente aos homens. Então Jesus estava conversando com o rapaz e orientou respondeu a ele a respeito da pergunta do que ele deveria fazer para ser salvo. E depois de umas conversas ele virou as costas, foi embora, e os discípulos: mas quem é que pode ser salvo? Se esse é o padrão estabelecido, se essa é a condição de Deus, essa apresentada por Jesus, quem é que pode ser salvo? Aí Jesus: para vocês não há a menor possibilidade, mas para mim sim. Para Deus tá. Eu posso salvar qualquer pessoa. Se essa pessoa se arrepender e se humilhar e pedir, eu posso dar a vida eterna. Eu posso transformar qualquer coração. Então, amados, essas expressões bíblicas, todas elas usando o mesmo argumento: para Deus nada é impossível, diz para mim e para você que não há também nada na nossa vida complicada que Deus não possa resolver. Precisamos apenas colocar nas mãos dele. Qual é o seu impossível? Qual é a sua impossibilidade? O que tem colocado você, imprensado você contra a parede? Você não vê solução. Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor. Espera no Senhor. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Conhece o meu coração, conhece a minha vida e conhece os meus desafios de hoje. Conhece também, ó Deus, as impossibilidades dos teus filhos que estão participando desse momento sublime. O Senhor conhece cada um deles e cada um dos seus problemas. Queremos colocar tudo nas tuas mãos, porque cremos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.